Gente, desculpa interromper aqui, eu vou fazer uma perguntinha aqui do VAR, uma dúvida minha e do Ricardinho aqui. Vários jogadores que já vieram aqui, o Igor, Oi. vários desses jogadores citaram a Lei Pelé, né? E foi quase unânime que a Lei Pelé foi uma coisa boa no passado, mas que hoje está ultrapassada e que precisa ser revista. Eu queria saber a sua opinião, já que você trabalha, né, assim, com as leis e tal, você está muito mais... Então, assim, a gente queria uma aula sobre a Lei Pelé. Isso aí, boa, foi boa, precisa mudar? Na sua opinião, o que rola? O VAR lançou a melhor pergunta até agora. Bom, vamos lá, né? Mas não vamos dar uma aula, vamos fazer um bate-papo, porque se fosse dar aula, a gente ia ficar aqui até amanhã nesse negócio. Cara, eu acho que a Lei Pelé é o que eles falam, concordo. A ideia dela e o momento de lançamento foi perfeito. Perfeito. Mas ela, como toda legislação, ela precisa se adaptar ao recorte social do Brasil de hoje. A Lei Pelé é de 98, teve algumas emendas, teve alguns reparos no decorrer do tempo, mas o Brasil de 2022 não é o Brasil de 98. O direito constitucionário, né? Fora desse. Tem que acostumar, tem que se adaptar aos costumes Tem que também ser, sim. E as coisas. Porque se eu não me adaptar, quando criaram a Lei Pelé, ela acabou com o passe. Ok, beleza, jogador é livre, vai com Deus. O primeiro caso que a gente lembra disso foi do Rogério Pedalada, que não quis ficar no Palmeiras e foi pro Corinthians. Nossa, o Rogério Pedalado vai ficar marcado pra sempre. Mas que culpa que eu tenho que ele tomou aquela pedalada? Fui eu que tava lá? Se fosse uma só ainda, né? Foi umas 8, 9. Mas ele foi leal, cara, porque se é outro, tinha dado no meio do Robinho na primeira. Nossa, foi Robinho, né? Não foi aquele. Foi Robinho. Tem tanta teoria por trás dessas pedaladas, velho. Tem. Mas enfim. Então, ele trocou de clube, aí teve até uma declaração na época que ele não conseguiria outros clubes. Eu não lembro depois onde ele foi depois do São Paulo. Do São Paulo não, depois do Corinthians. Mas o que houve depois? Os clubes menores, de menor expressão, começaram a perder a principal fonte de receita. Que era a... Eu não gosto de usar a palavra venda, quem acompanhar os meus podcasts, as entrevistas, vê que eu nunca uso venda. Porque você não vende um ser humano. Você pode pagar uma multa para tirar ele do time, você vai qualquer coisa, menos vender. Eu acho que a gente tem que se reeducar nessa parte da palavra venda. Então, eles ganhavam dinheiro negociando o passe do jogador. A rescisão antecipada do jogador. O problema todo foi que, nesses 22 anos, vamos arredondar a conta de 2000 para cá, os empresários começaram a fazer mais pelos jogadores que os clubes. O jogador é mais leal ao empresário do que ao clube. E o jogador, tirando... eu falo sempre isso. Série A de campeonato, Série A e Série B de Campeonato Brasileiro de Futebol não é referência de futebol, gente. Enquanto mais cedo o pessoal aprender isso, mais cedo vai entender o que é o mundo de verdade. Contrato de jogador de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ganhando 300 mil por mês é a exceção da exceção da exceção. 1%. Qual é a grande e dura realidade? É jogador que tem contrato de 6 meses, 8 meses, que é para aquela temporada. Ganhando 2 contos. Ganhando 2 contos, 3 contos e vai. Aí o cara começa a despontar, o menino vai embora. Não vou renovar. Fala pro clube, olha, não vou renovar. Importante. A Lei Pelé, ela fala que eu posso assinar um pré-contrato com 6 meses, para acabar o meu. Só que se eu tenho um contrato de 8 meses com você, por que eu vou assinar um pré-contrato? Exato. Eu não preciso, eu já troco de clube. Direto. É isso que eu falo. A Lei Pelé, ela foi pensada nos jogadores que trabalhavam no clube dos 13 do passado, porque naquela época eram muito fortes, e hoje está continuando para a Série A e Série B. Mas não é a realidade. Então, aquele cara que estava no clube pequeno, que ganhava 2 salários mínimos por mês, que começou a despontar, meteu caixa, fez grandes defesas, surge a proposta, o cara de 3, 4 meses está livre. E o que acontece? Eu vou contar um milagre, mas não vou contar o santo. Vamos lá. O contrato do menino acabava na segunda-feira, final do campeonato estadual, no domingo. Ou ele assinava a renovação do contrato por 3 anos ou não ia jogar a final. Foi muito simples. Foi a palavra do diretor do time para ele. Aí passou de um salário de 3 para 7. Com o clube na esperança de negociá-lo por milhões. Tá? agora.
Vale a pena pro menino? Cara, se você tem 3 e vai ganhar 7, você tá mais do que dobrando. Sim. Uhum. Mas você continua atrelado. Então, para ele não é tão ruim, mas não é tão bom. Mas por que o clube fez isso? Por que eu tô contando isso? Porque exprime que é a realidade do futebol, contratos pequenos para o estadual. O menino começou a despontar, veio interessado, Faz o clube, para não perder, Toma um contrato aqui de 3 anos, mas... mais multa, marará, barará. E toma um dinheirinho aqui pra você ficar de boa. Por isso que a Lei Pelé ela tem que ser revista. Ela tem que se adaptar a isso. Sim. Hoje a gente tem no Brasil um máximo de 5. Salvo engano, eu não vou lembrar agora quando está na Lei Pelé, não adianta eu querer forçar a memória. Eu sei que para jogadores menores de idade dá sempre esse problema. Até saiu uma matéria, acho que no UOL semana passada, ou na Globo, de um menino de São Paulo que tem um contrato por 5 anos, mas a FIFA só reconhece por 3. A Lei Pelé está em dissonância com o que fala a FIFA. Não adianta você fazer o primeiro contrato do menino de 16 por 5 se a FIFA fala que é 3. Sim. Se vai fazer uma transferência internacional, ele vai embora e vai ficar discutindo no Brasil a multa. A legislação é meio maluca também, assim, né? Por isso que você tem que compassar tudo. Exatamente. E por isso que fica mais difícil. Inclusive, acho que é o que tá rolando, não sei exatamente, eu só li por cima, com o Endrick, né? Do Palmeiras agora, que acho que, não sei se hoje assinou o contrato. Acho que só em julho. Em julho e tal. Mas ele tem o moleque tem o quê? 16. Aí já pode assinar um... Assina o primeiro contrato profissional, mas aí eu não sei os parâmetros que estão sendo negociados lá. Mas é uma loucura também, né? E também esse moleque também não vai ficar aqui, né? Por mais... Pode fazer o contrato que quiser. Tomara que fique por um bom tempo. Qual a chance? Qual que é o precedente que a gente tem disso de um moleque muito bom Ele que já fica aqui mostrou. até 25, 26 anos? Ele já mostrou que é um excelente Não jogador. fica, mas ele tem um motivo. Por que o clube europeu leva todo mundo embora cedo? Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que me garante uma participação enquanto clube formador, acho que lá vai até 22, sempre recebe um cara de negociações onerosas dele, que se for de graça não tem valor, mas... E porque o europeu termina de moldar ele segundo as características do futebol daquele país. É por isso que você não tem mais jogadores de nome saindo do Brasil com 23, 24, como você está falando. É exceção da exceção, né? Se tiver. É porque o cara deu errado. É o cara que foi despontar já é velho. Porque se o cara está despontando na categoria de base, ele vai embora. E dependendo de quem é o menino e de quem é o clube, não o clube do Brasil, o clube de fora, ele vai chegar para você e vai falar assim: fulano, você quer vir jogar aqui no clube X? Imagina um país da Europa qualquer ou da Ásia, para não deixar ninguém milindrado, tá? Quero. Ah, mas a FIFA não permite que você leve jogadores menores. Não permite mesmo. O que os clubes fazem? Contrata o pai. Eu venho trabalhar aqui. Todo clube tem um torcedor fanático. E os clubes ainda são, graças a Deus, associações, a minoria é clube-empresa e eu não sou fã do conceito de clube-empresa. Você não gosta dos SAFs, dos modelos SAFs? Não. Mas boa, a gente vai discutir isso aí falar, também, vamos discutir disso. eu vou só falar como é que o clube leva. Você pega um diretor, um conselheiro do clube, que muda a nomenclatura de país para país, fala assim, contrata o pai do fulano para ser porteiro, para ser qualquer coisa da empresa. Porque como você leva o pai, o filho tem que ir junto. Gostou desse corte? Então comenta aqui embaixo e se inscreve no canal.